Deus não te chamou para ser super-herói, pai do ano, mãe do ano. Quem falou isso? Deus te chamou para ser honesto. Deus te chamou para ter um caráter nele. Deus te chamou para o sim, sim e para o não, não. O que é, o que não é, não é. O que é seu, o que é meu, é meu. Efésios capítulo 6, nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 20, concluindo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, ou na sua versão, carne ou sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vestivos de toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o fim, permanecerdes inabaláveis, sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo-se da couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual poderes apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição, humilde insistência. Para aqui um pouquinho. Orai no Espírito, em toda circunstância, com toda petição e humilde insistência. Isso tem que ficar sintetizado na sua mente. Por quê? Orai no Espírito. Existem orações que não é no Espírito, é na carne. E a oração que é na carne, ela não é respondida. Só é respondida a oração que é no Espírito. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Orai do mesmo modo por mim, para que, quando eu falar, seja-me concedido o poder da mensagem, a fim de que, destemidamente, possa revelar o mistério do Evangelho. 20. Pelo qual sou embaixador, preso em correntes, orai para que, permanecendo em Cristo, eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Isso é o apóstolo Paulo falando a respeito dessas armaduras. Mas agora vamos contextualizar e sintetizar por que foi escrito esse texto. Na verdade, a proposta nossa é trazer instrução para o dia de hoje, pelaquilo que nós estamos vivendo. Porque, na verdade, aquela época, o que estava acontecendo? Eu quero trazer a mensagem: estamos em guerra até que ele venha. Existe uma guerra constante, sim ou não? A guerra constante é contra eu lutando contra a minha carne, para fazer com que a minha carne submeta ao meu espírito. Então existe uma guerra constante dentro de nós, que na maioria das vezes nós vencemos, e algumas pequenas vezes nós perdemos. Perdemos por um ímpeto, perdemos por uma vontade, perdemos por um momento difícil, mas só que existe uma guerra constante até que ele venha. Não existe ninguém perfeito. Não existe ninguém perfeito. Entenda bem, quanto mais você for trabalhado em algumas áreas, o Senhor vai te pôr à prova para saber se você está habilitado ou não. O Senhor nos coloca em lugares, em situações, em direções que outrora mexe com o nosso interior. E o que nós precisamos reverberar? O fruto do Espírito. E o texto ele foi escrito numa época em Éfeso. Era um povo totalmente idólatra, era um povo totalmente devasso, era um povo totalmente voltado à imoralidade, ao ocultismo, voltado para fortes influências pecaminosas e pagãs. Será que existe alguma convergência? Nós estamos numa nação que é totalmente
pagã. Nós estamos numa nação que é totalmente imoral. Você vai comprar um perfume, tem uma mulher de calcinha estampada no perfume. Você vai numa loja, o que tem exposto nas lojas é um corpo de um homem e de uma mulher desnudo. A cada dia que passa, nós vivemos a imoralidade sendo externada a todo modo. A imoralidade, a idolatria. Aí às vezes as pessoas elas já pararam com esse segmento idólatra que é o de ter uma imagem dentro de casa. Mas quantas pessoas têm feito imagens no seu corpo? Eu estava na praia esse dia, quase todo mundo tem uma tatuagem de alguma imagem, de alguma situação. Aí eu fico vendo assim, que a idolatria, ela só vai mudando de parâmetro. E o povo continua idolatrando, e idolatra o futebol, e idolatra o jogo, e idolatra a família, e idolatra o pastor, idolatra o líder, idolatra o louvor, e aí vai ver que a gente vai construindo um monstro e vamos nos distanciando do Senhor. E qual que é a visão desse texto? A palavra de Deus fala para vestirmos da armadura. Por que o apóstolo Paulo falou de armadura? Porque lá quem que governava era o Império Romano. E o Império Romano, eles vinham com as suas armaduras, e o Paulo começou a falar o capacete, começou a falar de coisas pontuais, a espada, começou a falar de coisas pontuais, a sandália, começou a falar de coisas pontuais, a couraça, o cinturão, para que o povo pudesse entender que agora eu preciso me revestir de todo o evangelho que produz uma palavra de vida para todos aqueles que estão perto de mim, me vendo e em volta de mim. E logo, quando eu entendo que eu estou em guerra, eu não posso tirar a armadura para descansar. Eu não posso tirar as férias do jejum. Eu não posso tirar férias da oração. Eu não posso tirar férias do louvor. Eu não posso tirar as férias do altar. Ô meu irmão, entenda bem, porque nós estamos com essa visão de levar a oração para dentro da sua casa. Que existem muitos bons oradores, mas que ele perdeu a motivação de orar dentro do seu lar. Eu lembro, meu irmão, com todas as dificuldades e defeitos que tem minha família, eu lembro que acordava 3 horas da manhã, minha mãe orando, meus irmãos orando, e o pau quebrando na oração, daí a pouco um manifestava demônio, virava aquela meleca, mas eu sempre via o povo lá de casa, orando, indo para a igreja, com todos os defeitos. Entenda bem, o que eu quero gerar no seu coração? Levante um altar do Senhor na sua casa, que o inimigo fugirá de você. Não espere a sua casa estar perfeita, não espere a sua casa estar terminada, não espere a sua casa estar legal, não espere parar de beber, não espere parar de fumar, não espere parar, eu preciso estar, não, comece com o que você tem todas as ferramentas, você tem todo o mecanismo, você tem todo o suprimento para levantar um altar do Senhor na sua casa. Mas o entendimento que nós precisamos ter a respeito dessa guerra, como essa guerra tem, quem que é o verdadeiro inimigo? O verdadeiro inimigo é o meu marido ou a minha esposa que não se converte. O verdadeiro inimigo é o meu filho ou a minha filha que não se converte. O verdadeiro inimigo é a minha condição financeira, porque eu nunca consigo ser fiel no dízimo, eu nunca consigo ter semente. O verdadeiro inimigo é a minha família, é porque meu pai divorciou, é porque minha mãe foi embora, é porque esse câncer, é porque... Não, o verdadeiro inimigo não é a circunstância. O seu inimigo não é seu marido, ou sua esposa, os seus filhos, seu patrão. O seu inimigo não é o Lula, para de bobagem. O seu inimigo não são os governantes políticos que estão em corrupção. O seu inimigo não é a sociedade corrompida. O seu inimigo são principados e potestades e dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade. Então o meu inimigo não é aquela pessoa que se manifestou em demônio e se rebelou contra mim. O meu inimigo é o que está dentro dela. Mas só que o que está dentro dela vai reverberar o que está dentro de mim. E o que está dentro de mim?
O meu inimigo não é o que me feriu, porque aquele que me feriu, Deus sabia que ia me ferir. Mas o que ele vai reverberar dentro de mim? O que ele vai extrair de mim? Porque na verdade, quando você espreme uma laranja, sai o quê? Suco de laranja, né? Mas quando você é exprimido, sai o quê? Palavrão? Quando você é exprimido, sai o quê? Lamúria? Quando você é exprimido, sai o quê? Inconformismo? Quando você é exprimido, sai o quê? Pecado? Afinal, eu não posso passar por isso, eu não mereço isso. Está achando o quê? Eu vou rodar a baiana. Não. Entenda bem, o Senhor permite com que seus inimigos se levantem para extrair o que tem dentro de você. E se quando os seus inimigos se levantam, extrai de você comportamentos que estão contrários ou na contramão da palavra, certamente você está sendo tratado e não punido. E Deus, Ele quer tratar todos aqueles pelos quais Ele chamou. E quem está livre disso? Ninguém. Esses dias passou um vídeo, ou passou, alguém falou isso. Eu estava fazendo um serviço ali no lugar, aí a mulher passou assim perto de mim, sextou, ninguém está puro. Eu vou, como assim? Ninguém está puro, ou está tomando remédio, ou está tomando goró. Eu falei assim, nossa Deus do céu, então, como é que está isso? Ninguém está de cara, ninguém está puro. O que eu quero gerar no seu coração? Ninguém está livre da guerra, por mais bonzinho que você seja. Ninguém está livre dos desalentos, por mais bonzinho que você seja. Ninguém está livre do dia mau, por mais bonzinho que você seja. Mas o que nós precisamos entender nesse momento? O Senhor, Ele não levanta desafios para te tombar ou para te destruir. É para levedar a fé, é para aumentar o seu poder de domínio próprio e reproduzir o fruto do Espírito. Na verdade, quando se levantam desafios, se levantam conturbações, se levantam problemas, você tem que avaliar o que está dentro de você e o que está sendo reverberado. Porque muitos de nós, no momento mais tênue, gritamos a plenos pulmões o que não deveríamos gritar, falamos o que não deveríamos falar, achamos aquilo que não deveríamos achar e ficamos com uma vida totalmente deficiente diante do Senhor. O seu verdadeiro inimigo, meu irmão, é o inimigo, é o Satanás. Ele é aquele que é o seu adversário. O seu inimigo, ele não são pessoas, os seus inimigos não é economia, o seu inimigo é o Satanás, porque todas as vezes que ele vem, ele quer extrair de você o que você tem de pior. Mas o Satanás, ele tem o seu soldado, não tem não? Satanás, ele tem os seus enviados, ele tem os seus comissionados, ele tem a sua comissão. E quando Satanás, ele envia um soldado dele, em vestes religiosas, ele quer que você baixe o mesmo nível que eles. Quando Satanás, ele envia um soldado dele, ele quer baixar o mesmo nível, ele quer que você tenha uma reprodução pecaminosa. Mas quando você tem uma mudança de caráter, uma transformação de Deus, e você dá uma resposta bíblica, a palavra de Deus faz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, que ele fugirá de vós. Quando vem comigo com os desafios do pecado, e eu consigo dar uma resposta parecida com a resposta da palavra, eu sujeitei a Deus, e o diabo vai fugir de mim. Mas quando eu submeto e trato no mesmo nível, eu não vou levar desaforo para casa, eu vou botar na internet. É igual, eu trabalhava num prédio que todos os dias os rapazes que moravam numa república chegavam e faziam xixi na garagem. Aí chegou um momento que a garagem ela ficou pesteada mesmo. Aí eles colocaram câmera e
e o que saía saía no grupo do prédio era o seguinte: eu também estava no grupo do prédio, porque eu estava prestando serviço lá, e já me removeram. Aí o que tinha no grupo do prédio lá, a síndica falando assim: eu vi o que você fez e vou pôr na internet se você não parar. Então, às vezes a nossa intenção, depois que somos machucados e feridos, é externar, é mostrar, é fazer, é acontecer. O que eu quero te dizer? A nossa luta é joelho no chão e boca no pó e jejum. A luta do cristão sempre é oração. A luta do cristão é se encher de Deus até que você não exista mais, e o Senhor cresça e eu diminua constantemente. Entenda bem, mano, meu irmão, o sistema quer que cada dia você se transforme numa pessoa emponada, mas o sistema de Deus é que você se transforme cada dia em um cordeiro. O cordeiro pascual que se entregou e foi ao matadouro e não abriu a boca. Mas só que o mundo quer o quê? Se defenda, não dá mole não. Não, Deus ele fala diferente: ei, eu te defendo, eu te cuido, eu te guardo. Então, a ordem de Deus é permanecer firme. Permanecer firme. E como permanecer? Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mal. E nós começamos continuando crendo. O que a ordem de Deus ela significa para mim? Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mal. Paulo não manda correr, Paulo não manda fugir, Paulo não manda negociar. Paulo fala: continua crendo, continua obedecendo, continua orando, continue servindo. Paulo não mandou falar: não dá mole não, sai fora. Eu sei o que você tem passado, eu sei o que você tem vivido, você não merece isso. O verdadeiro vencedor não é aquele que nunca caiu, mas quem nunca desistiu de se levantar. O verdadeiro vencedor não é aquele que nunca falhou. Até eu falei a respeito de uma coisa que eu vi na internet, que a pessoa falou conceito de perseverança. O conceito de perseverança, aí ela coloca um tantão de copo assim, não são todos os copos em pé, é um copo quebrado, um copo tombado, mas a pessoa está perseverando, ela está avançando. Se nós formos fazer um checklist dos últimos 6 meses, nós chegamos no 6º mês do ano, existem coisas que nós decidimos fazer dia 31 de dezembro que ainda não conseguimos executar, mas não é porque não conseguimos executar que no final do ano nós não conseguiremos. Então nós precisamos perseverar, nós precisamos avançar, nós precisamos ter os nossos olhos fitos no Senhor para conseguir executar aquilo que Ele nos chamou. O verdadeiro vencedor não é aquele que nunca caiu, meu irmão. O Senhor não espera a perfeição de nós, Ele espera a obediência. O Senhor não espera a perfeição de nós. Para ser pastor de você, eu não espero que você seja perfeito, eu espero que você seja honesto. Eu não espero que você acerte tudo, até porque eu não acerto tudo. Você vê que a minha retórica, eu faço tudo para enganar, mas tem hora que eu raio com a minha mulher. Tem hora que alguma conta lá em casa atrasa. Tem hora que eu tenho que levantar os vidros, porque senão eu fico igual cangaceiro lá dentro, de nervoso. Mas só que isso é para eu ser tratado. Se eu entregar para você todas as minhas mágoas e as minhas dores e os meus lamentações e as minhas feridas e tudo isso, automaticamente eu não vou conseguir vencer as barreiras. Então eu tenho que tratar isso dentro de mim e te trazer o que eu tenho de melhor. Então eu não espero perfeição, eu espero honestidade. Porque perfeito ninguém é. Mas sabe o que a ordem de Deus permanecer firme? O quanto a igreja brasileira tem se transformado hipócrita e mentirosa. Deus não te chamou para ser super-herói, pai do ano, mãe do ano. Quem falou isso? Deus te chamou para ser honesto. Deus te chamou para ter um caráter nele. Deus te chamou para o sim, não. Igual o maranhense. Deus te chamou para o sim e para o não. O que é, o que não é, não é. O que é seu, o que é meu, é meu.
O que nós precisamos entender é nos despir dessa casca que o sistema tenta nos colocar, que eu preciso estar dentro de um molde. Não, qual que é o meu molde? Perseverança em Deus. Eu tropecei, mas eu levantei. Eu caí, mas eu levantei. E portas do inferno não prevalecerão. E é isso que Deus espera de nós. Mas só que às vezes, às vezes acontece. A gente fica mentiroso. Às vezes a gente fica hipócrita. O que vão pensar de mim? Eu estou no púlpito. Às vezes a gente começa a pensar mal de Deus porque as coisas não aconteceram para a gente. Às vezes a gente fica magoado com Deus. Às vezes a gente coloca as nossas coisas na frente de Deus. O que eu quero gerar no seu coração? A nossa luta não é contra carne ou sangue, é contra principados e potestades. Deus nos chama a permanecer, e permanecer é entender o seguinte, que o verdadeiro vencedor não é o que nunca caiu, mas quem nunca desistiu de se levantar. Oh Deus, eu preciso parar, eu preciso melhorar, eu preciso recomeçar, eu preciso refazer, eu preciso redirecionar. E a palavra começa aqui. Paulo apresenta o primeiro elemento dos 7 elementos da armadura. O primeiro é o cinturão. E o cinturão sustentava toda a armadura. Ele representava a verdade da palavra, a integridade, a sinceridade diante de Deus. Tem gente que ora e nem sabe para que está orando. Meu irmão, minha oração, eu faço essa oração assim. A minha oração eu começo, Senhor Deus, bom dia, o senhor está bom? Eu estou bom, mas eu quero melhorar, está ruim para mim essa área. Deus, essa área aqui para mim está complicada. Deus, Ele quer honestidade do nosso coração, não são palavras versadas, são palavras honestas. Então, é integridade. O que vem na palavra integridade? Íntegro, sem falta de nada. Ele está completo, então eu estou completo. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu, e Deus não falha, Deus não erra. O seu filho foi Deus que te deu, a sua esposa foi Deus que te deu, os seus bens foi Deus que te deu. Tudo vem de Deus, então é preciso ser santificado. E como que isso acontece? Através de uma verdade, através da integridade, através da sinceridade diante de Deus. Deus, me perdoa por esse pecado, mas há 10 minutos depois, não, na hora que eu for lá, eu vou pecar de novo nessa área, porque me faz tão bem. Não, meu irmão, Deus, Ele conhece quando estamos mentindo. Então, o cinturão da verdade, Ele vem falar da verdade. A tua palavra é a verdade. Sem verdade, toda a estrutura espiritual desmorona. Conheça as suas limitações, conheça as suas debilidades e seja honesto com o Senhor, mediante a sua realidade. Existem áreas da minha vida que eu não consigo, existem áreas da minha vida que não dá para mim. Certa feita, há 4 anos atrás, 4 anos atrás, nós estávamos todos na praia, e aí um conversa com o outro, e o sol, e puxa a barraca, o vento quer levar a barraca, e vira aquela meleca, e é todo mundo lá, e de uma hora para outra, eu pergunto a uma das minhas sobrinhas, cadê a Laura? Não sei não, titio. E Laura sumiu. E Fabiela amamentando o Heitor, já puxa o Heitor e já fica doida. E agora, cadê? Aí eu comecei a andar direto à praia, e a minha oração foi uma só: Deus, eu não suporto isso. Eu não aguento isso. Aí, como um lapso assim, a praia se abre, parece um filme. A praia se abre. E eu vejo aquele bichinho com a boinha andando assim. Aí eu olhei para ela assim e falei assim: ei, Laura, o papai. Eu vem cá, e eu abracei. E eu fiquei um tempão abraçado, e o pessoal chorando e caçando a Laura. E eu abraçado. Deus sabe do seu limite. Deus sabe até onde você pode ir. Por isso que existem orações que não são respondidas, porque não tem sinceridade. A verdade. Então nós precisamos, uma geração sem verdade se torna presa na mentira. Estamos na era da mentirinha. O cara aluga um carro
para iludir as meninas, mas ele não tem nada, nem eira, nem beira. Estamos numa era de mentirinha, onde a pessoa fica postando no dia dos namorados um relacionamento que está mais sujo que puleiro de pato. Estamos numa era onde as pessoas estão mais posicionadas a se mostrar o que não é, do que se lavar e se consertar daquilo que fala daquilo que precisa ser. E tem uma mentira aí. As pessoas estão falando assim, mostre para o que você é, que todos vão aceitar o que você é. Primeiro você tem que começar. Certa feita eu fui para uma consultoria, as pessoas falaram assim, você tem que começar a fazer isso, isso e isso, que as coisas vão acontecer. Falaram, isso é mentira, eu não sou assim. Quem me encontrar aqui de segunda a segunda vai ser eu cheio de tinta e com o bigode cheio de gesso. Eu sou o que sou. Ah, mas você não está agradando. Não importa, eu preciso ser verdadeiro com o Senhor. Aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Aquele que é fiel na sua integridade, na sua verdade, o Senhor vai recompensar. Então eu não preciso parecer o que não sou, eu preciso ser o que sou. E se você automaticamente entender para onde eu quero ir, certamente nós desfrutaremos de algo sobrenatural. O cinturão da verdade, a geração sem verdade se torna presa à mentira. Primeiro, são tantas fórmulas, são tantas situações. Eu não estou falando que você não tem que se aplicar, que você não tem que conhecer, mas estou falando o seguinte, a primeira coisa para que você tenha a visitação do Espírito Santo de Deus, você tem que ser revestido da armadura, porque você está em guerra, e a guerra não para, a guerra continua quando você dorme. Quem aqui já acordou de madrugada, sendo perturbado por situações espirituais, e essa guerra só parou quando você se prostrou seu joelho? Então a guerra não para. Existem anjos acampados ao seu redor. A Bíblia fala dos anjos acampados ao redor. Quem já ouviu falar? Mas os anjos de Satanás estão ao seu derredor. Caiu a terça parte do céu. 1/3 do céu caiu. Então, da mesma forma que Deus tem os seus anjos para te proteger, o inimigo ele tem os anjos dele para tentar te corromper. Mas não existe uma briga de Deus para com o diabo. Olha, Deus está lutando contra o diabo. Não, o diabo está debaixo dos pés de Deus. Mas o diabo ele quer destruir o ser humano, porque a Deus ele não toca. Lutero diz o seguinte, até o diabo é o diabo de Deus. O diabo obedece à ordem de Deus. Então, a couraça da justiça. Proteger dos órgãos vitais. O que é a couraça? É aquele negócio, se você já assistiu o filme medieval, é aquela parte que tem aqui para proteger esses órgãos que tem aqui. A couraça é para proteger. Então, como que é? A justiça é recebida em Cristo, uma vida de santidade. O que respalda a vida do cristão não é o quanto de dinheiro que ele tem, não é o quanto de vídeo, curtidas que ele tem. O que respalda a vida do cristão é uma vida de santidade. Porque quando você vive uma vida de santidade, pode falar A, B, ou C, ou D. Você está firme na palavra que você foi designado. Vestiu-se de justiça com uma couraça. Satanás gosta de acusar, mas Cristo quer restaurar. Satanás gosta de acusar, você engravidou. Satanás gosta de acusar, você pecou. Satanás gosta de acusar, você roubou. Satanás gosta de falar, sua família não é bem assim, você não é bem assim. O Satanás ele gosta de apontar o dedo na sua ferida, mas Deus quer restaurar a sua vida. Perceba-se que todo cristão acusador, ele tem o pé no inferno. Porque a Bíblia fala que o acusador é o diabo. E às vezes nós precisamos entender o que Deus quer fazer. A couraça da justiça é para te proteger. A culpa vai te paralisar, mas a graça vai te transformar. Quantas pessoas culpadas, eu não podia ter feito isso, eu não podia, é igual a primeira vez que eu bati o carro na BR, e eu falei assim, por que eu não passei para o outro lado? Eu podia ter passado pela Pedro II, por que eu passei pela BR? E eu comecei a me cobrar. Entenda bem, meu irmão, mudou alguma coisa? Não, eu tive que pagar o conserto do mesmo jeito. O
que eu quero gerar no seu coração? A culpa pode te paralisar, mas a graça de Deus, ela vai te transformar. Então, a couraça é para proteger os seus órgãos, cansando o evangelho da paz. Qual que é o evangelho da paz? É a boa nova, é a boa notícia de Cristo. Mas o que nós temos visto hoje é o evangelho da paz? Um pastor prega e entra 10 do lado para questionar o que o cara pregou. Isso é o evangelho da paz? Isso é o evangelho da paz? Porque na verdade, quando os discípulos de Cristo chegou para Jesus e falou: Jesus, os samaritanos estão falando do Senhor. Aí Jesus olha para o samaritano e fala assim: quem não é contra nós, é por nós. Mas eu não estou falando de pecado, viu, meu irmão? O pecado precisa ser denunciado constantemente. Mas só que o que nós precisamos entender é que o evangelho da paz é estabilidade no Espírito. O evangelho da paz é direção do Senhor. O evangelho da paz é disposição para anunciar o evangelho. Esse é o evangelho da paz. Mas a paz, meu irmão, não é concordar com tudo. A paz não é concordar com tudo. Existe ambiente que não me cabe mais, porque não tem a paz de Deus ali, não tem vontade nenhuma de ter a paz de Deus, então não me cabe mais. Então a paz não é uma parcimônia, a paz não é uma apatia, a paz não é uma idiotice. A paz é o seguinte: eu preciso fazer com que o nome do Senhor seja exaltado através de mim, mesmo que esse lugar esteja em guerra. O evangelho da paz não é comungar, não é se equiparar, não é se padronizar a um padrão que não é bíblico. Então, para ter paz, eu não vou tocar nesse assunto. Para ter paz, vai rolar isso. Não. Para ter paz, eu vou seguir a palavra como que ela é e vou ser aquilo que a Bíblia me manda ser. Então, a paz do Senhor é estabilidade. Os soldados romanos utilizavam as sandálias especiais para permanecer firme no combate. As sandálias firmes, pés firmes, estabilidade na oração, no jejum, na busca da presença do Senhor, direção. Para onde nós estamos indo? Eu estou indo para ter um casamento, eu estou indo para ter um carro novo, eu estou indo para conquistar isso. Não, eu estou indo para um lugar onde o Senhor tem preparado para mim, que é um lugar de pureza, é um lugar de santidade. Quão formosos são os pés daquele que anuncia o Evangelho, disposição para anunciar o Evangelho. Agostinho de Hipona vai dizer o seguinte, um grande teólogo do século passado, ele vai dizer o seguinte: pregue a palavra e, se preciso, use palavras. Pregue a palavra e, se preciso, use palavras. Então, o seu casamento, ele é um culto, ele é um anunciado do Evangelho. A sua vida profissional é um stream. A sua vida profissional é uma série do Netflix. Eu quero aprender a ser o que você é sendo cristão. Como pintor, como gesseiro, como contador, como pedreiro, como vendedor, como empresário, como empreendedor, como cabeleireiro. Como que essas pessoas fossem imitar? Hoje eu sou pintor, gesseiro. Como que as pessoas vão me imitar sendo pintor e gesseiro? Será que pintor e gesseiro eu sou isso lá na obra? Ou eu sou cristão também? Ou eu só sou cristão aqui? Na verdade, tudo quer que façamos para honrar e glorificar o nome de Deus. Não tem uma vida diferente. Tem uma vida que glorifica e exalta o nome de Deus, mas também não é uma vida religiosa. É uma vida que denuncia ao Senhor que tipo de homem você é, que tipo de mulher você é e que tipo de profissional você tem se tornado. Glorifica o Senhor? Ou será que, na verdade, não glorifica? Na verdade, calçar o Evangelho da Paz é estabilidade no Senhor. Independentemente, se amanhã eu precisar mudar de profissão, a minha estabilidade está no céu. Eu atraio a presença do Senhor para o lugar que eu estou. Mesmo em silêncio. Tem lugar que eu entro mudo e saio calado. E na maioria das vezes, você sempre vai me ver com fone de ouvido. Ouvindo aquilo que me edifica, ouvindo aquilo que me transforma. Escudo da fé. O escudo apagava os dados inflamados do inimigo. O medo. Quantas pessoas estão sendo alvejadas pelo medo?
O medo de ter, o medo de ser, o medo de fazer, o medo de pregar, o medo de cantar, o medo de evangelizar, o medo... Aí quantas pessoas, eu não vou casar de novo, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, eu não vou fazer aquilo outro, tudo medo. Eu quero te dizer o seguinte, a fé, o escudo da fé, que é esse que está aqui no cantinho, ele te bloqueia contra o medo, contra a ansiedade. Ansiedade é excesso de futuro, e quantas pessoas estão amedrontadas pelo futuro? Meu irmão, não se preocupe com o futuro, Deus já tem cuidado. As dúvidas, quantas pessoas com dúvidas? Mas ter dúvida não é errado, ter dúvida sobre a palavra que é errado. Acusações, desânimo, tem pessoas que dormem e acordam cansada, está desanimada, está fragmentada, mas isso aí, o escudo da fé, a fé é a certeza das coisas que se espera. O que você espera? Meu irmão, eu espero viver os melhores dias da minha vida em 2026. Eu espero viver os melhores dias do meu casamento enquanto a Fabielle estiver viva. Eu espero viver os melhores dias da minha vida enquanto os meus filhos morar na minha casa. Eu espero viver os melhores dias da minha vida enquanto eu tenho vigor para trabalhar, porque o que você espera? A fé é a certeza das coisas que se esperam. Eu não vou acreditar. Aí entra a dúvida, aí entra o desânimo, aí entra a ansiedade, aí entra a depressão, aí entra o medo. Quando a fé se levanta, o medo perde a voz. Quando você tem convicção, o medo perde a voz, a ansiedade perde a voz. Na verdade, tem um teólogo que fala que a ansiedade nada mais é que uma incredulidade em Deus. Tem um teólogo que fala que ansiedade é um sentimento de incredulidade. O que eu quero gerar no seu coração? Pega o escudo da fé e declara: essa casa é do Senhor Jesus, esse carro é do Senhor Jesus, esse casamento é do Senhor Jesus, tudo é do Senhor. E começa a declarar com o escudo da fé que tudo é da sua vida é do Senhor. E começa a gerar esperança de viver um dia melhor. Somos os porta-vozes da esperança, somos porta-vozes de uma palavra de vida, somos porta-vozes que falamos até de uma vida que nós nem conhecemos, que é uma vida eterna. Mas imagina viver uma vida eterna arrastada, igual a gente vive na maioria das vezes. Não dá. O escudo da fé, ele fala a respeito de quando a fé se levanta, o medo perde a voz. A fé acredita que Deus continue no controle dela. A fé não nega as tempestades. Eu tenho fé, mas as tempestades também brotam lá em casa. E por incrível que pareça, tem hora que o meu telhado vaza. Como se diz na internet, eu não estou falando de telhado. Tem hora que eu sou perseguido. Mas só que quando eu tenho o escudo da fé, meu irmão, todos os dias eu durmo pensando em pensamentos bons. Amanhã eu vou botar para torar, amanhã eu vou arrebentar, amanhã eu vou dobrar o meu ganho, amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou acontecer. Aí você acorda, tá aquela chuva, aí você tem que pegar o motor Uber. Como é que você lidar com isso? Como é que você lidar com isso? Desconstruindo aquilo que você construiu? Ou você fala: ei Deus, aquele que me chamou vai me prosperar, que eu vou pegar o outro carro, eu vou comprar um outro carro. Ou você vai se dobrar mediante a circunstância. Então todas as pessoas negativas, ela tem dificuldade de ter o escudo da fé embraçado. Então embrace o escudo da fé. E terceiro, o capacete da salvação. Protegir da cabeça representa proteção. Transformai a vossa mente. O que é esse capacete? É Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Não vos conformeis com esse século, mas renovai a vossa mente pela renovação da palavra de Deus. O que Deus fala a seu respeito? Que você é vitorioso, que você é mais que vencedor em Cristo Jesus, que você vai vencer.
que as tribulações que têm vindo, você vai conseguir transpô-la. O capacete da salvação é para não desconstruir aquilo que o Senhor tem construído dentro de você. Muitos são derrotados primeiro nos pensamentos. Tem um livro da Joyce Meyer, depois eu te aconselho a ler, Batalha no Campo da Mente. Existem muitas pessoas que já perderam a guerra aqui. Então, quando você vai ver um lutador de MMA muito bem preparado, a primeira coisa que ele contrata para o dia da luta é um psicólogo, é um coach, porque o cara vai falando as coisas com ele, na hora que ele vê, ele se sente um leão, e ele bota para arrebentar. Mas todos aqueles que ficam, ele vai perder a guerra, porque está aqui, ó. A sua luta é aqui, é no campo da mente. Se você perder a luta no campo da mente, você vai perder em todas as áreas da vida. Entenda bem, os pensamentos, eles vêm para tentar te desestabilizar. Mas quando você tem um capacete da salvação, você vai entender. O mar pode estar revolto, mas Deus está no barco. Deus está no barco. Uma mente cheia da palavra tem pouco espaço para as mentiras do inimigo. Então entenda bem, tinha uma propaganda, um merchandise da Herbalife. Quem que já tomou Herbalife? Levanta a mão. Da Herbalife, que fazia o seguinte: tinha um pratinho, e tinha uma colherzinha, e tinha um garfinho. E estava escrito assim: você é o que você come. E a Bíblia está falando aqui em Romanos, capítulo 2, você é o que você pensa. Você é o que você deixa entrar na sua mente. E se você não entende a palavra, a sua identidade ela é corrompida. Você é mais que vencedor em Cristo, você é filho de Deus. Mas nesse plano você tem desafios que você precisa vencer no campo da mente. Sonhe, viva uma vida glorificando ao nome de Deus. Uma mente cheia de palavra tem pouco espaço para as mentiras do inimigo. E que palavras que são? Palavra de afirmação? Talvez. Mas a palavra que muda a sua vida é a palavra de Deus. O que muda a nossa vida é a palavra de Deus. Terceiro, quarto, a espada do Espírito. O que é a espada? A única arma ofensiva da armadura. Todas as outras armas eram defensivas, certo? Escudo, capacete, couraça, cinturão. E agora a única espada é a única arma ofensiva, utensílio ofensivo é a espada. E o que a Bíblia ela fala? Espada de 2 gumes. Não é de 2 legumes, não. É espada de 2 gumes. Você corta e te corta. Como que é uma espada de 2 gumes? Você já viu aquele? Quem que já assistiu Jack Chan, Jet Li? A espada de 2 gumes, você pega ela no meio. E ela tem corte para cá e ela tem corte para cá. Então, quando você faz, ela pode voltar e te cortar. Então, a palavra que eu prego não é só para o público ouvinte, é para mim também. A palavra que eu lanço não é só para o público ouvinte, é para mim também. O que eu quero gerar no nosso coração é o seguinte: nós precisamos entender que a espada, a palavra de Deus é viva e eficaz. Jesus venceu Satanás no deserto usando a palavra. Jesus ele cita Deuteronômios. Jesus ele cita a palavra. Quando você está passando por um problema, qual que é o versículo que vem na sua mente? Você está passando por um problema financeiro, qual que é o versículo que vem à sua mente? Você está passando por um problema de saúde, qual que é o versículo que vem à sua mente? Você está passando por um problema ministerial, qual que é o versículo? Sentimental, qual que é o versículo? Porque se a palavra de Deus é a arma que vai destruir o problema, o adversário, qual o versículo que eu tenho usado? Eu preciso entender. E cada tentação ele respondeu, está escrito. Cada tentação, pão, se quiser eu te dou pão, se quiser eu te dou fama, eu te dou prestígio no pilar do monte.
Jesus está escrito. Não vencemos batalhas espirituais com opiniões. Vencemos com a palavra. A Bíblia fechada produz um cristão vulnerável, mas a Bíblia aberta produz um cristão cheio de respostas para uma geração perdida. Existem cristãos que estão se perdendo porque ele não tem um versículo, ele não tem uma palavra. E ele está perdido em qualquer vento de doutrina, fala A, ele segue, fala B, ele segue A, ele segue B, e daí a pouco ele está com a mente cheia de pensamentos ruins. O que não nos falta é conhecimento, somos cheios de conhecimento. Mas o que nos sobra é conhecimento de coisas que não vão mudar nada em nossa vida. Nós precisamos de conhecimento que mude a nossa vida, e o que muda a nossa vida é a palavra de Deus. Nós temos a dificuldade, às vezes, de atrair. O que é que eu quero te desafiar? Ore a palavra ao seu favor. Você enfermo, conheça todos os versículos sobre enfermidade. Deus curou uma mulher estéril, Deus curou um homem cego, Deus curou um homem corcundo, Deus curou muitos homens na Bíblia, Deus ele fez milagres e maravilhas, Deus prosperou aquele pobre, Deus fez algo extraordinário, Deus consertou a vida de um político corrupto, de um cobrador de impostos, Deus salvou a casa dele. Existem versículos para qualquer situação que você esteja vivendo. Mas a proposta é: será que eu estou utilizando da melhor forma? Ou será que eu não estou utilizando? Entenda bem, não vencemos batalhas espirituais com opiniões, vencemos com a palavra de Deus. De opinião está cheio. Opiniões aí está cheio. 10 formas para mudar seu casamento, 5 formas para ficar milionário, 6 formas para isso, está cheio de fórmulas. Mas o que a Bíblia diz? O que a Bíblia fala? Vocês vejam, ontem, sexta-feira, ontem foi o quê? Ontem foi sábado, né? Sexta-feira eu entrei numa conversa sobre comportamento e sobre nascimento. Homem nasce homem, mulher nasce mulher. Qualquer outra coisa disso é comportamental. Homem aprende a ser homem com homem, mulher aprende a ser mulher com mulher. É comportamental. Não tem outra conversa. O que nós precisamos entender é o seguinte, que às vezes está nos sobrando conversas e pouca palavra. E o que nós precisamos voltar como povo de Deus? Qual que é a nossa bandeira? É a palavra. Qual que é o nosso Waze? É a palavra. O nosso GPS é a palavra. Para onde você vai? Para a eternidade. Qual que é o seu remédio? É a palavra. Qual que é o seu alimento? É a palavra. Qual que é a sua cura? É a palavra. Qual que é a sua instrução? É a palavra. Qual que é o seu manual? É a palavra. E quantos versículos nós conhecemos? E quantas respostas nós temos para essa geração? O que eu quero gerar no seu coração? Vencemos batalhas não por opiniões, mas por palavras. A Bíblia fechada produz um cristão vulnerável. E o que nós temos visto hoje é vulnerabilidade espiritual. Porque nós precisamos voltar à palavra. Então, você está em guerra. E como você vai vencer essa guerra? Versículo 18 diz o seguinte: a oração é uma peça da armadura. Por que eu estou querendo levar essa igreja a orar como não corou? Eu quero contar uma história para finalizar de 2 minutos. Existia um povo que eles compravam e vendiam escravos nos anos 1700 a 1800. E todo escravo que era comprado naquele lugar, eles iam para uma fazenda. E o dono dessa fazenda comprava escravos para cultuar ao Senhor. E eles iam para essa fazenda e oravam, e oravam, e oravam, e pessoas eram curadas, e pessoas eram libertas, e pessoas eram transformadas. E essa oração, ela começou com 2 homens, e ela foi durante anos, e ela durou 100 anos. Ela durou 1 século. E grande parte das igrejas que você conhece norte-americanas partiram dessas pessoas que oraram durante 100 anos.
Nós não precisamos de todo mundo da nossa casa orando, nós precisamos de começar a orar. Ah, eu não vou orar porque o meu marido não está orando, eu não vou orar porque não. Se você começar a orar, toda a sua casa vai mudar. Essa história, ela fez com que o Evangelho chegasse a nós, porque foram revolucionários daquela época. Mas só existe uma forma de você obter uma vida de oração, se você estiver inconformado com a sua realidade. Sabe por que eu oro tanto? Porque eu não cheguei a viver 5% daquilo que eu quero viver em Deus. Mas se a sua vida está confortável demais, está boa demais, não precisa orar. Mas se você quer algo extraordinário e sobrenatural, crie momentos de oração na sua casa. Seja 30 minutos, seja 20 minutos, seja 5 minutos. A armadura, um dos utensílios da armadura é a oração. A oração fortalece, a oração sustenta, a oração consola, a oração direciona, é a oração que capacita. Mas é orar com intencionalidade, é orar com verdade. Oh Deus, hoje eu pequei contra Ti. Hoje eu falei que não devia. Oh Deus, eu não tenho tratado a minha esposa como eu deveria tratar, eu não tenho tratado meu marido como eu deveria tratar. Oh Deus, eu não tenho cuidado dos meus filhos como eu deveria cuidar. Deus, Ele quer integridade e sinceridade. Você sabe aquelas pessoas que chegam para você e mente tão bem que parece verdade? Imagine Deus olhando para nós. Então ore a verdade. Ore a verdade. Bate o seu joelho no chão. Sexta-feira nós estamos orando lá em casa. Nós colocamos na internet ali no Google Meet. E o clamor do meu coração é que Deus faça um reboliço a começar de mim. Eu não quero ser igual. Eu quero ser cheio do Espírito Santo todos os dias. E eu estou inconformado por não queimar mais, eu quero queimar cada dia. E quando isso começa a acontecer, Deus faz um reboliço na sua vida, as portas se abrem, algo extraordinário acontece, e você começa a desejar viver mais. Sabe por quê, meu irmão? Existem provas da vida que dá vontade de desistir, dá? Mas eu quero te dizer o seguinte, comece a orar que você vai tomar um prazer de viver. Meu irmão, eu estou com vontade de viver. Eu falei com o Fabiano, se eu tivesse um arrependimento, é não ter mais um filho ou dois, eu queria ter mais 2 ou 3 filhos, porque eu já estou trabalhando, mas eu quero trabalhar mais. Paixão pela vida, ela vem através da oração, ela vem através da entrega ao Senhor. O inimigo quer roubar o prazer de você viver, ele quer roubar a sua alegria, ele quer roubar a sua beleza, ele quer roubar o seu sorriso, por causa de uma vida dura. Mas quando você começa a orar e você entrega ao Senhor as suas lamentações, as suas petições, humildemente, como o texto diz, prepara. Então, se você está inconformado com a sua realidade, meu irmão, comece a orar. Nós não estamos tendo culto de quarta, não, mas se você se levantar para orar na quarta-feira, eu vou orar com você. Você não precisa sair da sua casa, não. Nós podemos fazer uma conexão e orar. Na sexta-feira orar. Mas seja inconformado com a sua realidade. Não se conforme. Eu não estou falando de ingratidão, eu estou ingrato. Deus, podia ter... Não, não é isso não, isso é conversa de menino. Deus, eu quero viver o melhor do Senhor nesse plano. Eu quero viver mais do Senhor com a armadura de Deus. Eu estou em guerra, e nessa guerra eu já sei que eu sou vencedor, mas eu quero os despojos dessa guerra. Desfrutar de uma vitória. Sabe qual foi a maior vitória da nossa vida? Quando curaram a Laura. Eita Jesus, quando Jesus curou a Laura. Pensa que nós nos sentimos os oradores do momento, porque foi atendida a nossa oração. Quando eu achei a Laura na praia, que ela veio,
eu peguei ela. Foi resposta de oração. Qual as respostas que você tem tido? Comece a orar. Deus quer te responder. A palavra de hoje é para que você ore mais e entenda que você está em guerra. Não é porque seu casamento, seu namoro está instável que você não está em guerra. O inimigo quer destruir. Entenda bem, o inimigo, ele está querendo destruir a sua vida. Quantas pessoas depressivas, quantas pessoas ansiosas, quantas pessoas fragmentadas, sobrecarregadas. Você olha para a pessoa, está igual um limão galego, com aquela cara murcha. Sabe por que a vida está dura? Porque estamos perdendo a esperança. E a esperança ela é renovada quando conversamos com o dono da esperança. No mundo não tem nada para nós não, meu irmão, mas nós podemos atrair o céu para a terra. Seja feito na terra, assim como é no... Então faça isso. Vamos orar para finalizar? Obrigado pelos presentes. Laura e Heitor e Fabiela vai deitar e rolar também. Obrigado. A família vai desfrutar, mas vai apreciar com moderação. Eu sou grato a Deus. O inimigo está tentando fazer a gente parar de crer. Como que a gente para de crer? Quando para de orar. Eu quero mais de Deus. Se você quer mais de Deus, comece a orar. Pare de levar problemas para a hora de dormir. Em vez de você ficar pensando em problema na hora de dormir, leia um salmo. A insônia não paga conta, a insônia não conserta casamento, a insônia não te faz largar vício, a insônia só te adoece mais. A insônia vai fazer com que você viva uma vida ruim. Mas é o que eu quero te dizer, quando você lança sua confiança no Senhor, através da oração, o Senhor continua respondendo orações. O Senhor continua mudando histórias. Então não perca a oportunidade de orar. Estamos em guerra até que Ele venha. Então até que Jesus venha, você tem que melhorar. Está querendo entrar no UFC, mas não consegue dar um pique de um poste. Não consegue dar um soquinho, não está nem com luva de boxe ainda. Se você não se preparar para lutar, ninguém vai lutar por você. Porque Deus, Ele te entregou a sua cruz para que você possa pelejar por ela.